Às vezes nós não enxergamos também os nossos próprios pecados e falhas, e é necessária a ação do Espírito Santo em nós, para que sejamos capazes de enxergar em nós aquilo que está errado, em nós aquilo que está desagradando a Deus. E é por isso que no Salmo 139, no verso 23 e 24, nessa versão aqui, na versão que eu achei muito interessante nessa versão, o salmista fala o seguinte: examine-me, ó Deus, conheça o meu coração, ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova, tome conhecimento de tudo, veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me. Algumas versões falam: e guia-me pelo caminho da vida eterna, ou que eu ande pelo caminho da vida eterna. Precisamos fazer como salmista, meus amados irmãos. Essa oração, ela tem que ser também a nossa oração. Senhor, prova os meus pensamentos. Senhor, prova o meu coração. Veja o que está errado em mim, aquilo que eu não consigo enxergar por mim mesmo, mas que o Senhor deseja uma transformação na minha vida, para que eu possa andar pelo caminho eterno, para que eu possa trilhar pelos teus caminhos. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos reconhecê-los e mudar de vida. Talvez nós até frequentamos uma igreja, somos membros de uma igreja há muitos anos, nós somos parte do hall de membro de uma igreja, mas muitas vezes nós estamos longe do Senhor. Nós estamos no hall de membro da igreja, mas estamos longe da presença de Deus. Estamos totalmente destoados, desconectados do Senhor. Para que nós possamos não nos parecer como este povo, que é considerado como vacas indomáveis, vacas bravas e rebeldes, possamos olhar para nós e permitir a transformação do Senhor. Em segundo lugar, queridos, esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, para que nós não sejamos como esse povo que feria o coração de Deus, precisamos buscar um profundo relacionamento com Deus. Oséias, no capítulo 5,15, Deus falando, busquem a minha face. No capítulo 6, no verso 3, o povo diria, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Já no verso 6, aí no capítulo 6, agora Deus falando, Deus dizendo assim: olha, pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, o conhecimento sobre mim, mais do que holocaustos. Veja a importância que Deus dá a nós o conhecermos, para conhecê-lo. E você pode pensar assim: como então eu devo conhecer Deus? Então eu devo fazer uma faculdade uma pós-graduação de conhecimento sobre Deus? Mas o interessante é que a palavra hebraica aqui para conhecer é yadar, que significa conhecimento relacional, é conhecimento íntimo, é conhecimento pessoal. Não é aquele conhecimento intelectual de você decorar coisas sobre Deus ou sobre a Bíblia, mas aquele conhecimento de experimentar Deus, porque Deus é relacionamento, queridos. Deus é relacionamento. Inclusive tem até uma história que o Billy Graham caminhava por uma praia lá dos Estados Unidos, o grande pregador Billy Graham, e aí ele caminhava, estava em algum momento de recesso, alguma coisa assim, e 3 jovens universitários viram o Billy Graham, o reconheceram, e eles pensaram: nós vamos lá e vamos contradizer o Billy Graham. E um deles chegou e falou assim: Billy Graham, Deus não existe. Deus é uma teoria criada pela mente do homem. E o Billy Graham disse: como que você tem certeza disso? Porque hoje eu falei com ele. Porque hoje eu tive um relacionamento com ele. E aqueles jovens receberam o Evangelho por meio daquele pregador. O que o Billy Graham estava dizendo é que Deus ele é relacionamento. Deus é um ser que deseja se relacionar conosco.
Mas muitas vezes, meus amados, nós encontramos hoje cristãos que querem ser apenas cristãos consumidores. Eles querem vir à igreja, eles querem consumir uma boa música, eles querem consumir uma boa programação, e se for legal, mais ou menos, eu vou lá e dou minha oferta, uma coisa assim. Se for legal, mais ou menos, eu volto de novo para consumir. Se não for legal, eu vou ali para uma igreja ali do lado, ou outra igreja por ali. Hoje nós temos muitas vezes essa mentalidade de cristãos consumidores. Quando na verdade Deus está nos chamando para sermos cristãos de relacionamento, que tenham um relacionamento com Ele, que busque a sua face, como Deus mesmo disse, que busque a sua face e não as suas mãos, que sejam mais interessados na sua presença do que nas bênçãos que Ele pode oferecer. Porque às vezes o povo de Deus tem se comportado como aquele povo lá que Jesus multiplicou os pães e os peixes, né? Os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus pegou ali o McLanche de uma criança e multiplicou ali para uma multidão. E aí aquela multidão comeu, se fartou, sobrou pães, sobrou o peixe. O que aconteceu? A história, se você se lembra lá do Evangelho de João, conta essa história. No dia seguinte, à noite, Jesus pegou um barco com seus discípulos e foi para o outro lado, foi para Cafarnaum. Quando o povo acordou no dia seguinte, eles disseram: agora vamos tomar o nosso café da manhã, porque a janta ontem foi maravilhosa com Jesus. Jesus multiplicou pães e peixes. Agora vamos ao café da manhã. E eles foram atrás de Jesus. Diz que Jesus estava do outro lado da margem em Cafarnaum, né? E eles foram lá até Jesus. E quando elas se encontraram com Jesus, Jesus falou o seguinte: olha, vocês vieram por causa dos pães e peixes que eu multipliquei ontem. Mas eu quero dizer para vocês: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o alimento que vai saciar a fome espiritual de vocês. Não é um alimento material. Vocês estão vindo aqui apenas por aquilo que as minhas mãos podem fazer por vocês. Mas o que eu posso oferecer para vocês é algo muito melhor do que isso. É a minha presença. É a minha presença. Quando Jesus disse isso, se você ler o Evangelho de João, você vai ver que o povo fez o quê? Foram embora. Tanto que Jesus virou para os seus discípulos e perguntou: e vocês? Os apóstolos, né? E vocês também não vão, não? Aí Pedro disse: para onde iremos, Senhor? E somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. O Senhor deseja cristãos que tenham um relacionamento profundo com Ele, não cristãos consumidores, não cristãos que busquem as mãos do Senhor para aquilo que Ele pode fazer. Não somente isso, mas principalmente que busque a sua face, a sua presença, que tenha fome e sede de Deus, pelas coisas de Deus. Lá no capítulo 4 de Oséias, no verso 6, estava também na projeção, minha irmã, Deus também diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Como eu disse para você, a palavra conhecimento aqui no hebraico, que foi escrito esse livro, é Yadá, ou seja, o meu povo está sendo destruído porque falta relacionamento comigo, conhecimento íntimo de relacionamento. Essa é a segunda atitude, meus amados irmãos, para que não sejamos como o povo de Israel. Mas em terceiro e último lugar, aceite que você é amado ou amada por Deus. Apesar dos nossos erros e defeitos, dos nossos pecados e transgressões, você é objeto do amor de Deus. Apesar dos nossos fracassos, você é objeto do amor de Deus. O livro de Oséias, esse profeta menor, e talvez depois dessa mensagem eu espero que você comece a ler os profetas menores. O livro de Oséias é uma história de amor. É um livro de história de amor. A história de Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 1, Deus manda Oséias ir a um prostíbulo e resgatar uma mulher.
E assim ele fez. Ele foi ao prostíbulo, lá no seu tempo, resgatou uma mulher chamada Gomé, pagou para os seus donos, ou cafetões, porque ela era uma escrava sexual, e ele se casou com ela. E ele deu a ela, deu a ela um lar, né? Teve 3 filhos com ela. Mas no capítulo 2, meus irmãos, do livro do profeta Oséias, que eu estou falando, tá? Depois você vai se interessar em ler, é melhor do que a série da Netflix. No capítulo 2, a mulher do profeta Oséias, ela fugiu de casa. Ela voltou de novo lá para o prostíbulo. E Oséias talvez iria abandoná-la. E Deus disse para Oséias: Oséias, vai atrás dela, como que é de novo. E ele foi até ela e a resgatou novamente. No capítulo 3, no verso 1 ou 2, está na projeção aqui. Então o Senhor me disse, o profeta falando: vai e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim, Oséias falando, profeta: eu a comprei de volta. Ele não tinha o Pix para fazer, ele não tinha o cheque para assinar. O que ele tinha era 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um óleo de vinho. Ele foi lá e a comprou. Gomé, o Gomer, era a esposa de Oséias. Ele deu a ela uma família, ele deu a ela um lar, um nome e dignidade, porque ela era considerada indigna. Mesmo assim, anos depois, ela voltou de novo para um lugar perdido. E Oséias teve que ir lá de novo e comprá-la no cafetão e trazê-la para casa. Essa história parece absurda para você, mas é a história daquilo que Deus faz conosco, daquilo que Deus fez com o povo de Israel. Se você entendeu o que foi dito aqui, Deus fala: é assim Israel também. Eu dei para Israel um nome, uma família, um lar, uma proteção, mas esse povo virou as costas para mim, preferiu os seus amantes, os outros deuses, do que a mim. Meus amados irmãos, muitas vezes nós nos parecemos com Gomé. Deus nos deu uma família, Deus nos deu um lar, uma família espiritual que é uma igreja. Deus nos comprou com o seu sangue, Deus nos resgatou, nos deu uma nova história, mas muitas vezes nós viramos as costas para Deus. Muitas vezes nós dizemos não para a vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos igual o outro profeta menor, que é o Jonas, né? Deus mandou Jonas para Nínive, que era a capital do Império Assírio. O que Jonas fez? História muito conhecida. Jonas foi lá, comprou o ticket da passagem para Tarsis, né? Alunos de IBD, que nota 10, comprou para Tarsis. Ele diz no texto que ele tentou fugir da presença de Deus. O profeta de Deus, tentou fugir da presença de Deus. Às vezes algumas pessoas têm virado as costas para Deus. Você foi comprado por um preço precioso. Assim como o profeta Oséias comprou a sua esposa de volta, você foi comprado pelo Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, na Nova Versão Internacional, fala o seguinte: vocês foram comprados por um preço. Algumas versões dizem por um alto preço. Em 1 Pedro, também tem uma projeção, minha irmã. Em 1